Pode chegar que essa história global do século XX já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho e essa é a crise do período entre guerras, 1919 a 1939. American Way of Life. Crise de 1929. New Deal e descrédito na democracia. American Way of Life. Estados Unidos, 1937. Um imenso cartaz apresenta uma família de classe média em passeio de automóvel. Todos parecem muito felizes. No alto a frase: não há melhor lugar do que os Estados Unidos. Logo abaixo, as pessoas, também cidadãos, não parecem felizes. Estão na fila da Cruz Vermelha para obter comida e roupas. O mundo, entre as duas guerras, conheceu prosperidade, pobreza, desperdício e miséria. A estrela sobe, os Estados Unidos da América. Vantagens econômicas pós-Primeira Guerra Mundial. O país se tornou produtor de alimentos, indústria e exportação. Em 1929, Estados Unidos detém 42% da produção mundial. Enquanto isso, a Europa entrava em profundo declínio. De devedores se tornaram credores da Europa. Os Estados Unidos tiveram a sua economia em expansão. O dólar se tornou uma moeda de referência. Eles passaram a ser o termômetro do mercado internacional. Mas os gloriosos anos 20 não foram só de prosperidade. Também houve muitos problemas. O fluxo migratório entre 1820 e 1930 levou cerca de 3 milhões de imigrantes ao país. Na maioria eram ingleses, irlandeses e poloneses. Por esta razão, criaram-se políticas de controle da imigração, com o objetivo de frear o desemprego e também a entrada de eslavos e russos no país, bem como a própria vinda do comunismo. Em 1910, houve o maior fluxo de imigrantes entrando no país, com uma grande massa de mão de obra estrangeira. No mesmo período, ganhou força a Ku Klux Klan, o que ampliou a xenofobia contra a população de imigrantes. Veio em 1918 a Lei Seca com uma proposta de puritanismo. Todavia, o tiro saiu pela culatra. O que houve foi o aumento da corrupção policial e política. Liberalismo econômico. Trabalharemos com o livre mercado e a livre concorrência. Não haverá interferência governamental. Criaremos holdings, trusts e cartéis. Assim, teremos um grande salto do fluxo de lucros no país. Foi desta forma que a economia dos Estados Unidos conheceu grande expansão nos anos de 1920. Todos queriam ter o estilo de vida americano, mas seus fundamentos eram frágeis. Havia desequilíbrio entre o aumento da produção e a má distribuição de renda na sociedade. Os salários não acompanharam o aumento da produtividade. Havia incapacidade de consumo. Os grandes lucros das empresas eram voltados à oferta de crédito. Houve endividamento da população para consumir produtos ou ações na Bolsa de Valores.
Ganhos fáceis e rápidos na bolsa levou a uma corrida por ações em 1926. Assim veio a crise de 29. Wall Street quebrou, foi o crash da Bolsa de Nova York. Investiam na bolsa desde grandes empresários até pequenos poupadores da classe média e assalariados. Por isso, a crise atingiu a todos os segmentos da população. Era a Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929. Os devedores não puderam pagar suas dívidas porque perderam tudo na bolsa. Os credores ficaram sem receber os empréstimos que concederam. Era a Grande Depressão, que também ficou conhecida como crise do capitalismo, de proporções mundiais. Entre 1929 e 1939, houve retração do comércio mundial em 1/3. Começava o descrédito do liberalismo. A crise de 1929 também é conhecida como uma crise liberal. Os desempregados não consumiam. Os que conseguiam manter seu emprego compravam apenas o mínimo necessário. Dessa maneira, as empresas, sem ter para quem vender, faliam e demitiam mais trabalhadores, o que agravou cada vez mais a situação caótica. Para o economista John Keynes, a crise de 1929 é um paradoxo de superprodução. Isto é, a produtividade precisava ser acompanhada de uma melhor distribuição de ganhos, coisa que não aconteceu. Mas, para ir mais fundo nesse conteúdo, neste tema, neste debate, consulte o link do YouTube aqui no cantinho esquerdo. Estou em colapso, vivo profunda depressão. Milhares de pessoas perderam todo o seu patrimônio que estava investido na bolsa. Os efeitos da crise espalharam-se pelo mundo. Por isso, a economia de diversos países entrou em recessão e o desemprego disparou mundo afora. Todas as economias que estavam conectadas aos Estados Unidos entraram em colapso num efeito dominó. O desemprego alcançou níveis altíssimos nos seguintes países: Grã-Bretanha, 23%, Noruega, 31%, Dinamarca alcançou 32% e a Alemanha chegou ao incrível e absurdo número de 44% de sua população desempregada. O Brasil também sentiu os impactos da crise de 1929. A área que mais sofreu com a recessão econômica foi a de produção do café, o principal produto de exportação do país. O Brasil era responsável por cerca de 70% do café comercializado no mundo inteiro. E o principal consumidor da nossa mercadoria eram os Estados Unidos, que compravam cerca de 80% de toda a produção do café brasileiro. Veio a solução, o New Deal, o novo pacto, um plano de recuperação econômica. Em 1932, foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, que em 1933, ao assumir, trouxe como solução o New Deal, com o objetivo de salvar os Estados Unidos e sair da crise. O novo pacto tinha como premissas a intervenção estatal na economia, bem como o abandono do livre mercado,
o controle estatal sobre as instituições financeiras e, desta forma, o Estado se tornou credor agrícola. Criou regras de concorrência empresarial e investiu milhares de dólares em obras públicas. Bons resultados vieram rapidamente. Os primeiros sinais positivos começaram já em 1934, quando a renda nacional cresceu 20%. Em 1935, o governo estimulou a geração de empregos e obras públicas. Todos os números começaram a melhorar e, por isso, o governo resolveu tirar o pé do acelerador dos investimentos em obras. Fez cortes no orçamento público, o que gerou a retomada da recessão e o aumento do desemprego em 1937. Foi a partir daí que o Estado passou a realizar grandes investimentos em obras públicas, principalmente infraestrutura, e com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, as grandes encomendas governamentais para a indústria bélica reativaram de uma vez por todas a economia norte-americana. O gigante estava de volta. Chega o descrédito na democracia em toda a Europa. A crise na Bolsa de Nova York impôs o colapso do sistema de crédito internacional. Nós da Europa Ocidental, Alemanha, França, Grã-Bretanha, fomos muito afetados. Precisávamos dos empréstimos e das importações dos Estados Unidos. Com o colapso da economia em razão da crise de 29, entre 1929 e 1939, surgiram os governos de extrema direita na Europa. Havia pobreza, miséria, desemprego e uma falta de perspectiva em mudanças. Todo esse contexto foi um cenário extremamente fértil para o surgimento de movimentos antidemocráticos. A doutrina que defendiam era ultranacionalista, anticomunista, antissemitista e antiliberal. E um alerta de spoiler: cuidado, o nazifascismo está chegando. Hitler ameaça toda a Europa.